sou Ricardo Verta Vice, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, TRT2, e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra e o privilégio de ter aqui uma pessoa de comunicação incrível, tá? Uma pessoa que usa a oratória muito bem e ensina as pessoas como se comunicar bem. Renato Passadori, prazer imenso tê-la aqui conosco, tá? Amigo de longa data, né? E também uma carreira de muito sucesso. Verdade. Kendi Sakamoto, olha quem diria, né? O Kendi me ligou, Renato, vem aqui bater um papo, estou fazendo um programa aqui e tal. Claro, Kendi, só o seu pedido para mim é uma satisfação, é uma quase ordem, né? Muito obrigado. Então, com muito prazer estou aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito. Eu que te conheci quando a gente fazia um programa, que era um programa de entrevistas, chamado Comunicação Executiva, na TVZ. Isso. E lá nós entrevistávamos gestores, diretores, presidentes de organizações, enfim, pessoas que de alguma maneira tinham alguma coisa para contribuir com o mundo corporativo. E lá que eu conheci o Kendi, desde lá. Então faz o quê? Faz mais de 10 anos que é isso aí. Uns 13 anos já. Por aí. E de lá para cá a gente tem continuado a nossa jornada. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. As pessoas que vão assistir o nosso vídeo aqui. Ô Reinaldo, o pessoal já acha que você nasceu uma pessoa que fala bem de oratória. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa trajetória para se tornar esse profissional muito talentoso e que também consegue disseminar com facilidade todas essas informações que são relevantes para todos os tipos de pessoas. A minha crença, Kendi, é assim, todos nós nascemos com um potencial extraordinário. E ao longo da vida nós vamos descobrindo algumas tendências, algumas possibilidades que fazem com que nós escolhamos a nossa profissão, nossa carreira, até se vocacionar, até que a ponto que a pessoa tem uma certa tendência. Depois também há estudos que falam sobre os tipos, há pessoas que são mais introvertidas, há pessoas que são mais comunicativas, há pessoas que têm certas tendências, aí a própria linha do Gardner fala das inteligências múltiplas. Algumas pessoas têm mais facilidade para cálculos, outras para números, outras têm uma visão espacial. Enfim, cada um tem lá suas próprias características que mostram algumas dessas habilidades. E no campo de oratória, no campo de comunicação, também há aquelas pessoas que tendem a ter certas facilidades. Mas não adianta a pessoa ter o talento se não desenvolve. Exatamente. Eu penso assim, que claro, que a pessoa que já tem uma certa tendência, por exemplo, tem gente que tem dom para música. Se eu fosse músico, tivesse habilidade, eu vejo assim, eu pego um instrumento musical, um piano, qualquer coisa, daqui a pouco eu saio fazendo um solo, tocando a música, porque eu tenho bom ouvido para música. Mas quem garante que eu não seria hoje um virtuoso em algum instrumento, se tivesse desde cedo sido influenciado, tivesse partido para isso? Da mesma maneira você, até que ponto que você tem lá os seus talentos, a sua habilidade, será que você tem noção? Que nós vamos morrer sem saber, sem arranhar muitas das nossas possibilidades. Porque fomos estimulados para ter um certo contato com isso, e daí a pouco, se você tem um contato e percebe que aquilo é interessante, você vai lá e desenvolve. A mesma coisa, uma comunicação, já que estamos falando disso. Quantas pessoas há que têm um potencial grande, mas não desenvolvem, porque questões de timidez, um trauma, e ficam fechadinhas, limitadas, mas em potencial elas têm essa capacidade, só que não foram estimuladas, não receberam talvez elogios suficientes, ou não tiveram oportunidades. Então vão levar a vida perdendo oportunidades, porque a comunicação, já que falamos de oratória e comunicação, é o mecanismo, é o meio pelo qual nós mostramos ao mundo quem somos, o que pensamos e o que sentimos. É por meio da comunicação que nós evoluímos, que nós ensinamos, que nós aprendemos, que nós nos relacionamos com pessoas, que nós mostramos, fazemos negócios, lideramos, fechamos aí vendas, e aí mostramos o nosso talento em palestras, aulas e reuniões, eventos dos mais diversos. É pela comunicação que nós passamos a existir de verdade. Quem é o Kendi? Kendi é um cara que faz um curso, um programa de televisão, não sei o quê, uma comunidade. Poxa vida, então traz pessoas aqui para também compartilhar conhecimento, mas tem muito conhecimento. Kendi é escritor. Quantos livros você já escreveu até hoje? 27. 27 livros. Poxa vida, olha só, quanto potencial, quanto conhecimento. Então tá, ele tem habilidade para escrita, tem habilidade para fazer entrevistas. Então é só para a gente focar nesse assunto, porque o meu interesse é trazer para você que está nos vendo agora uma reflexão em relação a isso. Por exemplo, você tem habilidade para comunicação? Se você disse não, quem garante que não? Você experimentou, já foi atrás, já viu?
E se você tem habilidade, você desenvolveu essa habilidade? Não, eu chego lá, quando eu falo, eu falo, mas essa habilidade, quer dizer, o mundo corporativo exige que nós sejamos mais bem preparados para situações de liderança, de contato, de, enfim, tudo que o mundo corporativo pede. Mas se eu não desenvolver essa habilidade, eu fico muito aquém assim, da minha real capacidade para mostrar todo o meu talento. Então, assim, eu já penso que nasci com certas facilidades. Desde pequeno, na escola, antigamente era primário, ginásio, escolar, depois virou Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, assim por diante. Mas, na minha época, de também, colegial, ginásio, eu ganhava as minhas notas de português com aulas de leitura. Então, tinha para ler, eu levantava a mão, todo mundo fugia, eu me voluntariava. Depois estudei no colégio de padres, questão de orientação e tal. Fui lá, estudei no colégio de padres, 2 anos eu fiquei. Tinha lá 10, 11 anos. Ninguém gostava de ler lá na frente. Quem é que se voluntariava para ler a parte da textos bíblicos ali? Então, eu aqui gostava de ler. E assim foi ao longo da minha vida. Na época do colégio, colegial, no colégio voltando, sabe, não tinha vocação para padre, nem nada disso. Foi apenas uma oportunidade, circunstâncias. Mas eu voltei para estudar no colégio estadual, né? Que era muito bom. Muito bom. E naquela época tinha um colégio que se chamava CPF. Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo, fica em Jaçanã, que é de Jaçanã, Zona Norte, sabe? E muito bem. E tinha lá o diretor que instalou caixas de som em todas as salas, no pátio e tal. Poxa, som, pátio, não sei o quê. Aí, né, gostava disso. Quero ser locutor, aquela coisa toda, aquela fase infantil. Aí fomos falar com o diretor, o professor Edmundo, já falecido, professorzão Edmundo. Professor, a gente pode pensar aqui em fazer um programa de rádio na hora do intervalo? Ah, é legal, porque aí ele passava recado, ao invés de eu passar recado, eu dou para vocês espaço de recado que eu passar. Então ele topou a ideia, comprou. Aí começamos a fazer um programa. O colégio era CPF, e o nome do nosso programa ficou SomPF. Entendi. E na época tinha lá, deve lembrar disso, é do seu tempo, tinha um locutor da rádio difusora chamado Dácio Arruda. Sim, muito famoso. Ele falava assim, com os sucessos da Cashbox, Billboard, Record Girl, a difusora apresenta disco de ouro com os grandes sucessos lançados pela difusora. Ou seja, era uma locução bonita, forte. Eu imitava o cara. Que legal! Eu falava assim, este é o seu SomPF, um colírio para os seus ouvidos. Ridículo, coisa de maluco. Não, mas é legal, dava vida, né? Mas assim foi ao longo do tempo, fazendo apresentação dos festivais, eu apresentava, tomava vaia junto com o pessoal, era uma delícia, né? Depois foi assim, sempre fui orador da turma, sempre fui representante da classe. Então tinha, de alguma maneira, uma tendência, mas não adianta, por isso voltando ao que eu disse no início, não adianta você ter tendência se você não aprimora a sua habilidade. Por isso que talvez um dos grandes desafios é assim, quais são as nossas reais habilidades? Depois você aprimorar, treinar, não parar nunca de estudar sobre aquilo que você faz. Aí você, com o tempo, a constância e o aprimoramento pelo treino, você chega lá, certamente, em uma condição de sucesso. Pode ver, o escritor escreveu 27 livros. Se ele tivesse escrito primeiro, bem ou mal, não foi bem sucedido, às vezes o primeiro não é, porque a pessoa não tem ainda estofo, bagagem, mas de repente desiste e deixa um talento de lado. E quando faz o primeiro, o segundo, o terceiro, daí a poucos, 27 livros. Que coisa maravilhosa. Esse ano eu vou lançar 3 romances. Olha aí. Você conta a sua história, né? Isso. O romance é dele. Legal. Ô Reinaldo, e você então conseguiu fazer então elaboração de cursos, né? Palestra para várias empresas, né, do meio corporativo. Sim. Interessante. E foi então quando tive a oportunidade, sempre buscando estudo, fui estudar com um antigo mestre chamado professor Oswaldo Melantoni. E o curso dele era anual, fazia o curso de ano inteiro. E como gostei tanto do professor mestre, me chamou meu dileto discípulo, eu chamo meu dileto mestre, né? Melantoni era um grande mestre no campo da oratória. Sim. Ele não tinha data show, não tinha nada, né? Não, ele foi que inaugurou aqui no Brasil o que ele chamava de radioscopia. Aqueles equipamentos antigos, aquelas fitas de cassete e tal, ele gravava e depois reproduzia. Foi a primeira pessoa que mostrava a imagem e dava feedback. Que bacana! Que inaugurou. Então já era moderno na época. E esse feedback era muito importante para a pessoa melhorar. É a base, porque se a pessoa não recebe, nós somos 3 pessoas em uma. Primeiro aquela que eu imagino que eu sou, depois aquela que as outras pessoas percebem que eu sou, e a terceira aquela que eu sou na realidade. Por isso que é importante o feedback. Sim. Porque muitas vezes eu me olho no espelho, uma gravação, que a gente faz muitas gravações. O que você achou da sua gravação lá para o aluno, né? Horrível. Por que você não gostou de nada? Tá bom, então fale um pouquinho sobre a sua voz. Nossa,
voz de taquara rachada, voz disso, feia. E do seu corpo, nossa, está gordo, está feio. E da parte intelectual, organização das ideias, estruturação do pensamento, cara, está muito enrolado, falei muito muito dá, muito isso, aquilo, vícios, e falei demais. Só que do lado de fora estamos observando, poxa vida, a voz é boa, tem variações de volume, tem boa dicção, a pessoa expressa as emoções na fala, gestos são adequados ao conteúdo, são congruentes, quando a pessoa fala da força, vida, porque o corpo fala também, reforça aquilo que está sendo dito. E na parte intelectual, a pessoa tem boa estrutura de pensamento, começa, desenvolve, termina, conta uma boa história. Ou seja, tem qualidades, só que ela só vê defeitos. Por isso que o feedback é importante. Verdade. Porque pelo feedback a pessoa percebe as qualidades, reforça e os defeitos para poder trabalhar. Mas voltando lá à história do Melantônio. Foi então que eu quis, primeiro a minha ideia era ser radialista, trabalhar com rádio, televisão. Mas só que para entrar nesse meio, você não tem um conhecimento, então era muito difícil, sempre ajudando em casa, uma dificuldade toda. Mas quando eu fiz o curso com o Melantônio, descobri uma possibilidade. Eu gostava de ajudar as pessoas. E resolvi então montar um curso, apoiado, claro, pelo meu grande mestre, também de comunicação, que a gente chamava de oratória. E percebi que muitas pessoas tinham as mesmas dificuldades que eu. E, claro, também comecei a ajudar outras pessoas e comecei a me dar bem com isso, porque eu tinha jeito para fazer isso, e tinha jeito para dar feedback, me comunicava bem, e comecei. Então, esse ano aqui, completei 39 anos. Parabéns. 39 anos de existência. Estamos no 40º aniversário da Passadora de Comunicação. Então, há 40 anos que eu faço esse trabalho. Só para você ter uma ideia, Kendi, nós treinamos na nossa escola mais de 120 mil pessoas. Sim, Em e cursos, transformou a vida das turmas pessoas. abertas em grupos das empresas, e para as empresas mais de 1000 projetos customizados de acordo com necessidades. Pequenas, médias, grandes empresas, como clientes em Bradesco, General Motors, Ford, Petrobras, indústrias farmacêuticas, Embraer, ou seja, grandes empresas que até hoje têm nos contratado para lidar com seus executivos, com as pessoas que de alguma maneira têm uma limitação e precisam sair bem numa reunião, outros precisam se destacar num congresso, num seminário, numa palestra. Então, esse tem sido o nosso trabalho até hoje. Parabéns, viu? Ô, Reinaldo, o que você deixaria de mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo? Então, eu estou pensando assim, supervisores, gerentes, diretores, que galgaram seus postos aí, mas ainda não se sentem à vontade, por exemplo, para dar uma palestra ou para lecionar alguma coisa. Voltando à sua primeira pergunta, você nasceu pronto? Não. Também um palestrante não nasce pronto, ele precisa aprender, desenvolver a técnica, a recursos, a treinamentos. É claro que a pessoa pode sozinha, eu vou do meu jeito, do meu estilo, chega lá e faz, mas certamente não fica tão bom quanto quando a pessoa se prepara com método, com estrutura, porque há todo um recurso para isso. Eu escrevi um livro, e o nome, entre outros livros, esse que eu escrevi, chama-se As 7 Dimensões da Comunicação Verbal. Então é importante a pessoa, a primeira dimensão é autoconhecimento, ou seja, a comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação que você faz quando você se olha no espelho. Por exemplo, quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos fortes? Como comunicador, não estou falando aqui de questões de honestidade, integridade, de honestidade, bondade, não é isso. Também isso, mas em relação à comunicação, quais são as suas características? Pô, eu falo bem, tenho desenvoltura, eu sou cara de pau, eu não tenho tanto medo, eu chego, em qualquer momento eu falo, ótimo, são pontos positivos. Quais são os limites? Aí a pessoa preenche lá 2 livros, né? Não falo mal, fujo, não sei o quê, ou seja... Só não entende o que eu falo. Por isso que é importante o autoconhecimento para a pessoa reforçar a sua autoestima e reforçar também a sua coragem. Tudo parte disso. E a pessoa perceber o quão importante é a comunicação. A segunda dimensão é a comunicação interpessoal. É a minha percepção em relação ao outro, para eu ter a flexibilidade para lidar com qualquer tipo de pessoa, me ajustando às características e condições da pessoa. Porque aí eu consigo me envolver, falar, por exemplo, no público, se falar em palestra. Então a pessoa se ajustar ao vocabulário, ao nível, a percepção, a necessidade daquela pessoa, para falar a linguagem, contar histórias que sejam adequadas àquele tipo de público. Sim. Depois, assim, outra comunicação é a voz. Quantas pessoas não têm boa voz? Ou seja, tem uma boa voz, um bom timbre, mas não tem uma voz trabalhada. Há pessoas que falam muito depressa, há pessoas que falam devagar demais, há pessoas que falam de forma linear, daí a pouco as pessoas dormem. Então, dar vida à fala, trabalhar com as variações de volume, tonalidade, velocidade, pausa, ritmo, cadência, para expressar de fato a emoção, aí sim a pessoa consegue pegar um recurso e faz com que a comunicação fique muito melhor. Outra dimensão, a dimensão corporal. Mãos, braços, dedos, semblante, olhar, expressão facial, expressão corporal,
postura, elegância, estilo, detalhes em relação à nossa visão de mundo. Quanto elemento há para ser trabalhado aí? Outra dimensão, eu vejo aqui tem toda uma estrutura técnica de slides, de holofotes, de câmera, de um operador de câmera muito simpático, ou seja, toda uma estrutura para ter essa imagem. Então, quanto elemento tem? E quando há plataformas, há toda uma parafernália eletrônica, além de iluminação, ambiente, ruídos, toda uma série de elementos técnicos. Então, a dimensão técnica. Outra dimensão é a dimensão intelectual, que tem a ver com roteirização, planejamento, preparação de uma palestra. Como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, como é que eu termino, como é que eu faço o planejamento em relação ao público-alvo, ao tempo que eu tenho para fazer a exposição, qual é o tipo de palestra, qual a mensagem que eu quero de fato traduzir, transmitir, qual é o objetivo da minha apresentação. Então são elementos técnicos. E depois complementando com o storytelling, ou seja, contação de histórias, exemplos, metáforas, que vão dar vida à fala, porque a pessoa se lembra muito mais de uma boa história do que milhares de palavras expondo uma teoria. Então as histórias são muito importantes numa boa palestra. E depois, assim, até se preparar para uma sessão de perguntas e respostas, para quando surgirem essas oportunidades, a pessoa saber o que ela pode ou não dizer, estar pronta para dar a resposta precisa para aquela circunstância. E muita prática, ensaio, 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 e no final a pessoa, claro, não tem como não se transformar num bom palestrante. Por isso que isso tudo é trabalho. Verdade. Assim é que a gente avança. Tá ótimo. Reinaldo, gratidão, viu? Fiquei muito feliz, né? Você pode deixar os teus contatos, por favor? Nós vamos escrever aqui. Prazer. Bom, deve aparecer no GC, tá vendo? Gerador de caracteres deve aparecer lá. É passadori.com.br é o nosso site. E nosso WhatsApp, tem o meu próprio telefone, vou deixar aqui porque de repente entrando em contato lá pelo WhatsApp, 011 98521 7750. Temos lá Instagram, temos lá todas as redes sociais, é só procurar lá que você encontra. Vai ser um prazer poder servir a sua empresa na medida da sua ou das suas necessidades. É sempre isso. E nós vemos isso. Há um detalhe interessante que me permita. Por favor. Nós estamos com um projeto que é assim, formar palestrantes. O mercado, o mundo de palestrantes atualmente está bombando. E quem tem potencial, capacidade, pode usar todo esse potencial para ganhar dinheiro, para se realizar. Quantas pessoas há que saem, se aposentam, têm um potencial, mas estão insatisfeitas com o trabalho que desenvolvem e têm uma capacidade grande. E o mundo de palestras busca pessoas que estejam devidamente preparadas para compartilhar seus saberes, os seus conhecimentos. Então, e outra, uma palestra, desde o primeiro momento, cobrando na faixa de R$5.000 por palestra, R$10.000, na medida que a pessoa vai subindo, pode até cobrar na faixa de R$15.000, R$20.000 por uma única palestra de 1 hora, 1h30, não importa. Mas imagine que a pessoa ganha, às vezes, numa palestra, que muitas pessoas ganham no mês inteiro de trabalho. Olha só que mercado é esse. E está bombando, para as pessoas que têm conhecimento e que se preparem para isso, claro. Então fica aí a sugestão, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, vamos estar à disposição, com muito prazer, para te receber e conversar, sem nenhum compromisso, a respeito dessa possibilidade. E o prazer é meu estar aqui, Kendi, com você. O prazer é rever o meu amigo aqui. Muito obrigado pelo seu trabalho. Perfeito. Volte outra vez. Vai ser um prazer. Internautas, os agradecimentos então a esse fabuloso comunicador, Reinaldo Passadori. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.